Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. Fala, galera, gente boa! Feliz 2019 para vocês. É um prazer enorme estar aqui de novo. Esse ano promete, hein? Vamos que vamos, turma. E também de Atibaia, o agente Mulder da conservação, Rogério Cunha de Paula. Ô pessoal, como é que tá? Como é que vai? Essa vida boa? Todo mundo na praia, curtindo um solzinho, o mar, fotinho do pé, né? Aquela fotinho básica do pé com a praia no mar no fundo. Um feliz 2019 para todo mundo, moçada. Sensacional. Ou pior que é mesmo, né? Cheio de fotinhos de praia e fotinhos de pé. Sempre, com a cervejinha do lado. É. E é isso aí, Rogério tá de volta aqui. Não é turista, viu? Você viu que chamava de turista, né, Rogério, no último episódio? Turista, a gente rala pra caramba. É verdade. É isso aí, moçada. A gente tem um episódio sensacional hoje. A gente tem a leitura de e-mails, que bicho é esse? E também um bate-papo sensacional com o meu amigo Humberto Malheiros. Ele que é biólogo, mestre em sistemas costeiros e oceânicos pela Universidade Federal do Paraná, fazendo pesquisa com manejo integrado da zona costeira, trabalhou no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, durante 10 anos, onde ele concentrou ações na gestão de pesca na região da APA de Guaraqueçaba, lá no Paraná. Ele atua como técnico de geoprocessamento em projetos de conservação e gestão de recursos naturais na Amazônia. Atualmente, ele é consultor na área de conservação da natureza e do uso de SIG, Sistema de Informações Geográficas, pela Ecogel Consultoria e Treinamentos Limitada. Ele possui certificação internacional pela plataforma do ArcGIS para ministrar treinamento oficial da Esri, que é a empresa que desenvolve um software chamado ArcMap ou ArcGIS, que é sensacional, o principal software aí que a gente usa para mapeamento e geoprocessamento, e o cara realiza consultoria no Brasil inteiro dando aula. Por isso eu achei que seria sensacional a participação dele. Ele já deu uma palhinha aí no último episódio. O cara dá treinamento para terceiro setor, dá treinamento para o governo, dá treinamento em universidade, ele consegue conversar com todo mundo, tem um conhecimento incrível aí de várias ferramentas. Acho que ele pode dar umas dicas legais aqui pra gente de atuação profissional e como que a gente, né, interage aí com diversos setores da sociedade. E aí, pessoal, novidades? O Rogério não participou do último episódio. O que você manda de novo aí, Rogério? Cara, só de ouvir a conversa lá sobre a carreira, eu fiquei me coçando a hora que eu estava ouvindo para poder contribuir com alguma coisa, mas infelizmente estava na estrada, a semaninha off para descansar um pouco a cabeça, preparar para o que vem por aí nesse ano. E agora, esse começo de ano que é mais devagar, ainda mais transição de governo, é analisar dados. Estou aqui fazendo triagem de imagem de câmera, madrugadas afora, de 2 projetos aí que a gente está trabalhando com os lobos aqui no estado de São Paulo. Fantástico. E você, Bião, novidades? Cara, vida que segue. Mudança de ano aí é sempre uma expectativa. Eu estou entrando com um projeto novo aqui na região do quadrilátero ferrífero. São 4 anos, né, de expectativa para um levantamento populacional de mamíferos em geral e de primatas em particular. Então estou bem otimista aí com a ideia de, né, continuar usando tecnologia para melhorar nosso feeling e nosso monitoramento, né, da fauna em vida livre. A nossa expectativa é essa, né, de um ano cheio de bons resultados e de concretizar algumas ideias que a gente já vem martelando há um bom tempo, sabe? Tô animado aí, acho que a gente vai ter muita coisa boa para discutir aí. Onde é o quadrilátero ferrífero, Bião? Pois é um quadrado que tem tanto minério de ferro que ele é chamado de quadrilátero ferrífero. Ele está aqui nessa região do Espinhaço, em Minas Gerais, entre Ouro Branco, Ouro Preto, a região de Itabira, pega ali a região sul de Belo Horizonte, mas é uma das regiões mais ricas, né, que concentra minério de ferro, talvez no mundo, né? No Brasil, com certeza. Pô, pessoal, o último episódio rendeu, foi bem legal, assim, o pessoal curtiu bastante, teve bastante retorno aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, alguns e-mails, até algumas mensagens no WhatsApp. Vamos para os e-mails. Muito bem! Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? Foi ele.
Fefe. Vamos lá, primeira pedrada. Bom dia, Fefe, integrantes do Desabraçando Árvores. Primeiramente, um feliz ano novo para todos vocês. Este último episódio foi muito legal, especialmente para mim que estou me formando agora. Eu não senti essa dúvida da Isabela, pois já decidi o que eu quero fazer depois da graduação, mas compartilho muito do sentimento de que nos cursos não somos formados para o mercado de trabalho. Essa é uma realidade muito forte mesmo. Eu, mesmo estando certa do que eu quero, saio da graduação me sentindo muito crua, como se não tivesse aprendido nada. Muitos dos meus amigos também já confessaram sentir o mesmo. E fico escutando os episódios desse podcast e vejo o quanto vocês são foda. Vocês sabem tudo da área de vocês e ainda têm muito conhecimento sobre as áreas afins. Me inspiro muito em vocês e espero chegar perto disso um dia. Estão de parabéns pelo podcast. Aprendo e me divirto muito em todos os episódios. Continuem trazendo mais entrevistados de diversas áreas. É sempre muito bom ouvir tantas experiências diferentes. Tenho algumas sugestões de temas para os próximos episódios. Educação ambiental. Quais são os principais desafios e importâncias? Na minha concepção, é uma área importantíssima e que deve ser mais usada para auxiliar nas estratégias de conservação. Para vocês é importante? Porque às vezes é uma área mais esquecida dentro das universidades e instituições. Bom, divulgação científica. O que precisamos fazer para que os artigos produzidos saiam do papel e se tornem mais legíveis para a população? Como explicar para a tia Cotinha a importância dos resultados obtidos em nossas pesquisas? Essa pergunta já foi discutida no episódio 1, mas não custa reforçar e discutir mais sobre ele. Tá aí, espero que as minhas sugestões sejam úteis. Estou aguardando ansiosamente os próximos episódios. Um abraço, Amanda Mello. Opa! Conheço essa pessoa, hein? Conhece, Bion? Conheço, com muito orgulho. Minha filhota está formando em biologia agora. Olha aí. Dia 25 de janeiro. Sensacional, que lindo. Muito bom ouvir esse e-mail dela, né? Eu fico horrorizado, na verdade, porque eu conheci ela, ela é pequenininha. Isso aí você vai confessando a nossa idade, hein, Fefe? Cara, deve dar um orgulho demais disso, hein, Bião? Ah, sensacional, Roger, porque ela é muito assim, né, independente. A gente, em momento algum, na criação, né, das nossas filhas, a gente tem aquela pressão, né, você tem que escolher isso, ou fica, né, de olho naquilo. Não, é aquela coisa natural. Só o nosso espelho de profissional, de pessoa, reflete de maneira tão absurda na personalidade da criança que ela cresce consolidando aquela perspectiva do que ela quer ser. Isso foi tão natural com a Amanda que vê-la formando em biologia hoje é uma das maiores alegrias que a gente pode sentir. Não porque ela está fazendo o que a gente faz, porque a minha esposa também é bióloga, né, a Fabiana, mas é principalmente por causa da facilidade ou da naturalidade que ela decidiu ser bióloga. Isso é que nos deixa muito mais felizes, porque a gente vai ter certeza de que o caminho que ela escolheu, né, vai ser esse caminho da felicidade no sentido de plenitude, de realização. Então agora, dia 25 de janeiro, nós vamos estar lá entregando o diploma para ela em mãos. Olha que barato. Sensacional, Bion, sensacional. E ela falou que ela levantou umas questões aqui em relação à educação ambiental, cara. O que vocês acharam? Poxa, Fefe, eu acho muito legal a temática de educação ambiental. Ela, né, tem uma previsão de ser uma cadeira, né, vamos dizer assim, um conhecimento que deve ser passado em todas as matérias de maneira transversal, e ela necessariamente, quando bem trabalhada, ela atinge as pessoas da sociedade de uma maneira muito mais ampla, né? Não é uma ciência que vai ser escolhida para você ser profissional daquela área, pelo contrário. Ela é uma ferramenta que a gente utiliza para atingir a camada da sociedade que normalmente não tem afinidade com a área ambiental. Quando você joga a educação ambiental para esse grande público, você torna esse grande público sensível às questões ambientais que aí sim a gente trabalha na academia. Então eu acho que essa temática ela precisa ser discutida. A gente precisa realmente considerar também a realidade que a gente tem, né, as dificuldades de fazer ciência, vamos dizer assim, considerando o tópico de educação ambiental e o quanto isso eventualmente é discriminado na academia, né? Então acho que vale a pena uma boa discussão, convidar alguém aí bem bacana e a gente arrebentar com essa temática aí. Cara, eu sou totalmente adepto, eu acho que
tudo a gente precisa de uma boa educação. Educação ambiental é uma derivada de uma boa educação. Toda a parte de conscientização, eu trabalho muito o princípio da coexistência. A gente tem que mostrar para as pessoas o quanto que os bichos são importantes, a conservação, o meio ambiente, tudo está vinculado uma coisa com a outra. Os trabalhos de educação ambiental são fundamentais para isso e tirar, eu acho que o programa é legal para tirar um pouco do estigma que educação ambiental é abraçar a árvore. Nós pregamos o desabraçamento das árvores. Sensacional! Sensacional, olha. E eu acho que é isso, assim, porque você fala de educação ambiental, as pessoas, elas imaginam o trabalho com as crianças, o trabalho nas escolinhas, pintando prancha de colorir, com tema de bicho, e não é isso, cara. A gente tem um trabalho de conscientização dos lobos na Serra da Canastra, a conscientização das pessoas com relação à presença dos lobos. A gente acabou com a caça dos lobos lá, com o trabalho de educação e essas ações de manejo. Mas eu acho que assim, a gente tocou em vários pontos nos últimos podcasts, né? Eu acho que, de certa forma, combater os fake news na nossa área não deixa de ser um instrumento para isso, para passar as informações corretas. A Tina falou muito do trabalho lá na Amazônia, né, em Novairão, e o envolvimento dos povos da floresta na conservação. A questão é botar o tag educação ambiental. A forma que a gente trabalha com a educação ambiental, muitas vezes, não tem esse tag, e a gente está fazendo a educação. Né? Eu acho que o que, de repente, seria interessante é ter profissionais, né, num programa, profissionais que vão mostrar o quanto que a educação sistemática, com metodologias aplicadas, formato assim, bem direcionado. Então, acho que isso, de repente, né, como que isso está na academia e como que a gente tira da academia e coloca a serviço da conservação. Acho que isso é uma temática interessante de discutir. Sem dúvida. Ela falou também de divulgação científica, o que precisamos fazer para que os artigos produzidos saiam do papel e se tornem legíveis para a população. Eu acho que vale a pena explicar aqui o que ela está se referindo como artigo. Artigo, gente, artigo científico, diferente de essas coisas que a gente vê aí na internet. Quando a pessoa escreve lá na internet, cientistas comprovam, basicamente é uma informação que veio de um artigo, mas foi completamente deturpada para se encaixar no que aquela pessoa acredita, tá? Um artigo científico, ele é assim, você coleta os dados, seja em campo, seja um data mining, né, buscando informações na internet, você analisa essas informações, né, e você escreve, né, um manuscrito descrevendo os seus achados. Então ele tem lá introdução, material e métodos, onde você descreve tudo que você fez, né, uma discussão, análise dos dados, enfim, e as suas conclusões. E aí você submete para um periódico, né, uma revista científica, e na revista o editor, né, ele vai pegar o seu artigo e vai mandar para 2 ou 3 revisores, e esses revisores são especialistas naquela área, e ele vai descascar tudo que você fez e vai criticar tudo que você fez de cima e embaixo e vai devolver para você sangrando, e aí você vai atender ou não, né? O revisor colocou e você ressubmete para a revista e vai essa troca, né? A revisão dos pares até que ele seja aceito para publicação. Então, o artigo científico, ele tem essa característica, né? Ele é rigorosamente revisado por especialistas da área e só depois disso, nas boas revistas, é claro, eles são publicados. Eu tô vendo umas tentativas, principalmente o pessoal lá do laboratório que eu faço parte, lá na Unesp Rio Claro. Um beijo, galera do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, LEC. Eu tô falando especificamente desse laboratório porque é que eu tenho mais contato. Eu tenho certeza que tem várias pessoas fazendo isso. Uma tentativa de fazer gráficos, de fazer animação, cartoon, vídeo no YouTube, divulgando o artigo numa linguagem mais bacana, assim, que as pessoas consigam entender. Eu, inclusive, um data paper que eu publiquei na Ecology aí com uma galera, eu fiz um trailer dele no YouTube e ficou bem legal, assim. Eu vou colocar o link no post. Boa. E quando eu falo link no post, pessoal, é que lá no site www.desabrace.com.br
O post do episódio tem lá todos os links, né, e coisas que a gente cita aqui no episódio. Vamos lá, então. Segunda pedrada. Olá, amigos do Desabraçando Árvores. Meu nome é Murilo, sou de Goiânia e no momento estou quase acabando a graduação em Biologia. Tô curtindo muitos podcasts e já indiquei para várias pessoas. Parabéns pela iniciativa. Continua indicando, Murilo. Como biólogo desde nascença e um biólogo quase graduado, gosto muito de ir para o campo. Acho que o nosso curso precisa ter um enfoque mais nisso, principalmente onde faço faculdade, porque é um dos caminhos que o biólogo pode seguir, seja para consultorias ou para fazer pesquisas, mas é claro que existem os perrengues que a gente passa. Queria saber qual foi o maior perrengue que vocês já passaram no meio do mato. O meu foi ter que correr de um bando de queixada lá no Parque Nacional das Emas. Grande abraço para todos e gostaria de indicar um bicho para o que bicho é esse. Ele é bastante comum e é minha espécie em estudo na iniciação. Cara, isso tem que ser tema de um episódio. Se juntar nós três aqui para contar perrengue de campo, vai ser um episódio de 12 horas. Né? É verdade. Né? E assim, eu agora com a pergunta eu fiquei pensando aqui qual foi o maior perrengue. Foram tantos que hoje, a última viagem pro Xingu, a gente teve alguns perrengues, mas assim, eu acho que realmente a gente precisa aprofundar isso também, num episódio só para isso, né? O próximo episódio. Plenamente. Episódio Fechou. 9, perrengue de campo, sugestão aí do Murilo Duarte. Então, Murilo, desculpa, nós não vamos responder aqui, cada um fazer uma rodada de qual foi o maior perrengue de campo neste episódio, porque, cara, tá decidido. Episódio 9, perrengue de campo. Vamos lá, terceira pedrada. Oi, Fê, Bião e Rogério. Parabéns pelo trabalho sobre os primatas do Jequitinhonha e Mucuri. A gente pode continuar a falar sobre macaco prego? Brincadeira, parei. Cara. Aí, Bião, essa é uma oportunidade de a gente traduzir um artigo. Fala um pouquinho aí, Bião. Poxa, quem que é que mandou essa mensagem? Foi a Renata Muilaerte, que eu não li o e-mail inteiro, só li esse pedaço. Tá. Não, tranquilo. Foi uma vida, né, de trabalho, mas assim, resumida em tópicos, né, de trabalho, que foi o meu doutorado, depois o ProBio, né, que foi o projeto que a gente discutiu no primeiro episódio. Um projeto financiado pelo governo federal, que a gente foi lá fazer um inventário da biodiversidade dos vales de Jequitinhonha e Mucuri. E aí, como no doutorado eu só tinha feito o Vale de Jequitinhonha, e nesse projeto ProBio, né, que você participou, que a gente fez os trabalhos de campo, a gente incluiu o Vale Mucuri, a gente pôde agora publicar na Primate Conservation, que é uma revista de renome internacional, que trabalha basicamente com a área de primatologia, os dados desses projetos, desses trabalhos. E é interessante comentar um pouco isso, que a pesquisa nesse nosso campo da conservação, né, no campo de inventário da biodiversidade, é uma pesquisa normalmente lenta, né, difícil, que demora e que envolve gastos maiores, envolve muita gente, envolve muito tempo, e que, portanto, os seus resultados, eles até certo ponto acabam sendo atemporais, no sentido de que vale a pena a gente compilar aí 10, 15 anos de trabalho e publicar isso numa informação, como você bem colocou aí, né, de um manuscrito que sirva não só para a comunidade científica, mas particularmente que a gente possa utilizar isso com os tomadores de decisão, por exemplo, sugerindo a criação de unidades de conservação usando aquelas informações do artigo. E a gente, então, descreveu a comunidade de primatas que existem, as duas comunidades, né, que existem nesses dois vales, do Mucuri e Jequitinhonha, no território mineiro. A gente incluiu uma área na Bahia, mas basicamente as grandes áreas que a gente visitou foram em Minas Gerais. E saiu agora nessa revista, né, no final do ano passado, na verdade, em dezembro de 2018. Né, eu e você somos coautores e eu estou muito feliz porque é fruto de um resultado de trabalho, né, de longo prazo e que nem por isso a gente pode esmorecer e deixar de soltar os resultados, não deixam de ser importantes. Cara, e esse foi um projeto que não faltou perrengue em campo, hein? Nossa... Pra quem não sabe, gente, inventário, no caso o Fabiano falou, inventário da biodiversidade, é um inventário mesmo. Você vai lá usando metodologias adequadas para cada grupo taxonômico, né? Para mamífero, para répteis, para anfíbios, para as aves, para inseto, para tudo. E você lista, é um inventário, você lista quais são as espécies que estão ocorrendo lá. Que é hoje um negócio que muita gente torce o nariz, né? Ah, nossa, você foi fazer um negócio que é lista de espécie. Mas aí no fim das contas,
contas, quando você vai num plano de ação, quando você vai aí numa tomada de decisão pelo governo, essas são as informações mais básicas e mais essenciais. E muitas vezes você tem lugares onde essa informação não existe. E é um tipo de trabalho que às vezes você não consegue recurso para fazer e não são muitas revistas que aceitam esse tipo de publicação, né? É isso aí. Continuando aqui no e-mail da Renata, vou divulgar o podcast entre os brasileiros que estão aqui. Afinal, tem brasileiro espalhado até nos confins da Nova Zelândia. É isso aí, a Renata tá lá na Nova Zelândia, a terra do Senhor dos Anéis, fazendo parte do doutorado dela. E ela continua aqui, desculpa, Rogério, acho que esqueci dele porque ele sumiu do meio para o final do episódio 5. Grande abraço, Renata Muilaert. Ué, ele é o agente, né, gente? Ele é o nosso agente. Mas qual é o episódio que eu sumi? Não lembro de ter sumido, acho que você teve que sair, velho. Foi tá. mesmo. Verdade. Agora esqueceu da Miriam. Então, a Miriam não tá... A gente não tá conseguindo inserir a participação dela, né? Que a gente tá aqui numa logística bastante difícil aí com as nossas crianças. Mas faz parte. Faz parte. O Ian tá de férias e ele tá numa idade assim que tá 330, né? Nem 220. Então a gente vai revezando. Aliás, eu quero deixar anotado, registrado em ata do nosso podcast, que o Roger e a Mirinha fazem muita falta, são muito importantes para a gente conduzir esse trabalho, né, Fefe? Nós temos que concatenar essas ações e, claro, né, respeitar esse momento aí da Mirinha, mas queremos ela de volta assim que possível. É verdade, cara. Obrigado, Bião. Eu fico feliz demais quando é dia de gravação, é um dia especial, tentando trazer alguma coisa do que a gente faz aí, fazendo essa divulgação científica de forma mais divertida, e um bate-papo, né? É legal demais, eu gosto, cara. Então eu senti falta também de não ter gravado semana passada. Pois é, cara, como que a gente grava sem o nosso agente Mulder? Sensacional. Eu vou parar de falar sensacional, agora tá todo mundo falando sensacional. Como assim, Fefe? Nós estamos repetindo você. Tá virando meme já? Tá virando meme, sensacional. Tá virando sensacional. Sensacional. O meme é o Howdy! Howdy! Isso é do Mr. Hank, o cocô de Natal do South Park. Howdy ho, children! South Park. Cara, vamos então para o Que Bicho é Esse? E sinistrona mesmo essa vocalização, né? Esse uivo. Cara, e hoje a gente tem uma participação mais do que especial aqui. A gente tem uma especialista nesse bicho que tá fazendo o doutorado dela, estudando esse bicho lá no Pantanal, a pesquisadora Cláudia Canda. E aí, Claudinha, seja muito bem-vinda ao Desabraçando Árvores. Fala aí um pouquinho, né, do seu trabalho, do seu projeto pra gente. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Fernando. Como eu disse, faço meu doutorado com a espécie. A gente está monitorando o cachorro do mato lá no Pantanal, da Inhacolândia. E a ideia do meu projeto é monitorar essa espécie, né, em diferentes contextos de paisagem, ou seja, de cobertura florestal, área aberta. E a gente está monitorando essas espécies pelo colar GPS. É uma espécie considerada não ameaçada de extinção. E ela relativamente é comum, provavelmente vocês ou já viram essa espécie, infelizmente vocês podem ver muito ela atropelada, e ela é comum em vários ambientes, distribuição geográfica e por ocupar a maioria dos hábitats, inclusive paisagens muito próximas ao nosso contexto, né, a nossa vivência. E eu acho que é isso. Escuta, moçada, Claudinha conseguiu aprovar no Journal of Zoology o artigo da tese dela. Caramba! Depois de 3 anos e várias tentativas, né, Claudinha? Super parabéns. Nossa, fiquei tão feliz que você não imagina. Meu, Claudinha é sensacional. Claudinha é foda. Trabalho fantástico, que não dá pra ficar parado, cara.
O bom é sempre não desistir, né? Aquele espírito de nunca desistir. Eu esqueci também de falar qual bicho que é, né? Que é o cachorro do mato, o Cerdócion tous. Mas isso aí a Claudinha já tinha entregado isso. Já tinha entregado o bicho do último episódio. Agora, a grande pergunta que eu tenho em relação a esse bicho, cara, e aí vocês me digam, por que o nome dele em inglês é Crab Eating Fox? Nossa, me pegou também, eu não sei dizer, eu sempre fiquei curiosa. A raposa comedora de caranguejo. Não, então, ele tem uma dieta generalista, né? Ele consome vários itens, inclusive muitos estudos falam que a dieta dela é composta bastante por frutos, mas também ele é bem flexível, né? Isso deve ser lá no início do século XIX, os caras devem ter visto o bicho comendo caranguejo em algum lugar e ficou... Acho que o grande negócio do cachorro do mato é ele estar presente nas áreas periurbanas, inclusive nas urbanas, né? Eles são comumente vistos em vários lugares, né? Várias cidades. É uma espécie muito comum no Brasil inteiro. É verdade. E eu queria também ressaltar que apesar dele ser considerado generalista, ocorrendo em áreas periurbanas, tem muitos estudos que apontam a necessidade de vegetações nativas para essa espécie. Lógico, uma espécie silvestre, a gente não pode falar assim, ela está se dando super bem, mas também existem estudos indicando que vegetações nativas também são importantes para a manutenção dessa espécie, né, para a sobrevivência dessa espécie. Tem essa tendência, né, que o pessoal... o bicho é generalista, então não precisa de nada, né? Precisa de resto de comida e lixo, né? Isso. E não é bem assim, né? E a mesma coisa até com o macaco prego, né, Bião? O bicho é generalista, mas não ocorre em qualquer lugar, cara. Não é qualquer lugar que suporta, né? A gente tem sempre baixas densidades, apesar de terem áreas que a gente vê que o bicho é relativamente comum, mas quando você vai na mata as densidades são baixas, exatamente porque o nível de exigência dele dentro daquele fragmento é um nível relacionado à alimentação, principalmente. Né? Não é porque ele é generalista ou porque ele é onívoro, né, que é aquele bicho que se alimenta tanto de itens animais quanto de itens vegetais, né? Ser onívoro é isso, nós humanos somos onívoros. A gente vai achar que o bicho vai ser fácil, vai se reproduzir facilmente. Não é essa lógica, né? E são as espécies negligenciadas, né? Você vê aí o trabalho da Claudinha com o cachorro do mato, não é uma coisa tão comum, né? Você não vê muita gente pesquisando coati, você não vê muita gente pesquisando irara, você não vê muita gente pesquisando esses bichos, os bichos de médio porte, que são considerados generalistas, de uma coisa mainstream, assim, o bicho generalista não precisa de dinheiro para conservação, não precisa de estudo, não precisa de nada. Você não consegue grana. Eu fiquei muito tempo procurando recursos para fazer pesquisa com jaguatirica e as portas eram sempre fechadas e isso, esse bicho não é prioridade porque não é ameaçado, é um bicho relativamente comum. Se para jaguatirica é assim, imagina pro cachorro do mato, né, Claudinha? É verdade. O que o Fernando falou, eu sinto um pouco, porque fazendo busca na literatura científica, eu encontrei bastante dificuldade para achar questões ligadas à ecologia do cachorro do mato, ou lobinho, que eles chamam, né? Tem poucos estudos em relação a essa espécie, assim, publicadas, né? Tem muitas teses, mas nada de artigos mesmo. Pois é. Certo. Beleza. Vamos para as respostas, então, que tiveram resposta aqui, cara. Não é um bicho trivial, não, de você dizer que vocalização que é, né? Não, eu só queria colocar essa coisa da adaptação, né? Os bichos comuns, eles são tidos como adaptados, né? E eu sempre falo, e eu queria chamar atenção para isso, que a adaptação é um processo evolutivo de muito, muito tempo, cara. Então, assim, é plantar essa semente na comunidade científica, na sociedade, então, porque a gente já vê colegas altamente gabaritados falando que jaguatirica, lobinho, cachorrinho do mato, né? O mesmo lobo-guará, onça parda, são animais adaptados ao ambiente urbano, ao ambiente periurbano, e isso não é verdade. Esses bichos estão ali sofrendo. Então você pega um bicho desse, a saúde dele tá no dedão do pé, assim, na unha, de tão ruim que é. Bicho com sarna, bicho com baixa capacidade reprodutiva, porque os bichos estão ali na beirinha do estresse dele. Então eu acho que isso é importante. Os estudos com esses animais nos diferentes aspectos, além da dieta,
que é o comum ser feito trabalhos de dieta só, que é fácil, que você vai lá, colhe o cocô e tudo mais, eles são importantíssimos para a gente realmente ver como esses bichos que são aí, entre aspas, adaptados, que o pessoal fala, que eu acho que a gente pode falar mais tolerantes, né, vamos assim dizer, é tão necessário quanto um trabalho com um bicho ameaçado de extinção. A questão é que são animais que eles precisam, assim, eles conseguem consumir roedores de pequeno porte, aves, né? Então eles acabam conseguindo se virar melhor em paisagens detonadas, assim, fragmentadas, onde você não tem mamíferos maiores, como presas, né? Como a onça-pintada, que precisa aí, né, de ter uma base de presas grandes, né, de porcos, veados, capivara, jacaré, para poder se manter. E esses caras conseguem se virar com menos, mas não quer dizer que eles sejam tão ordinários assim, né? Inclusive, eu acho que esses bichos, eles dão muito mais resposta a questões ecológicas numa escala de paisagem, né? Justamente porque você encontra eles ainda em paisagens fragmentadas e eles podem sim servir como detetives, né, mostrando áreas importantes para conservação e áreas importantes para conexão, né? Muito mais do que uma espécie super ameaçada. Por exemplo, um macaquinho, né, de 500 gramas, que ele só fica no fragmento florestal. Que informação que essa espécie vai te dar de paisagem, sabe? E falei com o primatólogo. Não, tá certo. Não tem problema não, você tá falando verdade, né? A gente tem que colocar isso em mente. Trabalhar com conservação é isso. O nosso desafio é achar os melhores modelos para a gente trabalhar as ações de conservação de maneira mais fácil, mais pragmática, mais eficiente e manter a biodiversidade. Se o cachorro do mato, que a Claudinha está estudando, me ajuda a proteger a paisagem, e o meu macaquinho vai estar lá. E vice-versa. Eu acho que é esse contexto que a gente precisa sempre ter em mente. O nosso objetivo é conservação, não é priorizar a espécie A ou B que a gente gosta ou a estudar sobre ela especificamente, né? Vamos lá, primeira resposta. Oi, Fefe, olha nós aqui outra vez. Adivinha quem é? Família mesmo. Antes de desvendar o bicho da quinzena, gostaria de dizer que é pra parar com essa perseguição comigo e com a velhinha. Olha aí. Olha só. Nossa, que audácia! Temos uma ajuda em casa, mas que não entrega o osso não, viu? Só dá umas dicas para guiar a gente no caminho certo. E no mais, estamos sempre ansiosos para saber o próximo bicho e sempre empenhadas na divulgação do podcast, então dá um desconto aí! O bicho do último episódio é o cachorro do mato Serdocian Tous, com uma vocalização bem assustadora, mas legal. Abraços e até o próximo episódio. Amanda e Isabela Mello. Olha só. Pô, não é perseguição não, eu tô fazendo o meu papel de imparcialidade aqui, né, meninas? Eu sempre fico super feliz que vocês mandam e-mail aí todo episódio, tá sempre seguindo a gente, ajudando a divulgar. Vocês moram no meu coração. Muito bem, Fefe. No meu, elas já nasceram nele. Ah, então. Segunda resposta. Olá, primeiro queria parabenizar pelo podcast sensacional. Aí, todo mundo falando sensacional. Vai virar meme, hein? Ai, ai. Primeiro queria parabenizar pelo podcast sensacional, que inclusive já me deu até uma mãozinha para uma prova de biologia da conservação. Eita, não nos responsabilizamos, hein? Eu particularmente levei foi um susto com o bicho da semana, mas com uma ajudinha especial descobri que é o cachorro do mato, Serdocian Tous. Um abraço, Eduarda Mello. Ué, você conhece essa pessoa, Bião? Minha sobrinha e afilhada e tá fazendo biologia aqui na UFV. Olha aí. Depois a Amanda vai reclamar que é perseguição, ué. É isso que eu chamo de família de biólogos. Aí sim. Poxa, obrigado, viu, Eduarda? Ajuda a gente a divulgar aí. Valeu, Dudinha. Te amo, meu amor. Muito obrigado. Continue divulgando o nosso trabalho aí. Que bom que você está curtindo. Fico muito feliz e agradeço a sua mensagem. Beijo no coração. Bom, vamos para o bicho do próximo episódio. Bom, esse bicho aí foi sugestão do Murilo Duarte. E ele falou, ele falou no e-mail dele que é bastante comum e é a minha espécie de estudo na minha iniciação científica. Ô Murilo, você não anima de falar um pouquinho desse bicho aí no próximo episódio? Ótima ideia. Então, aí você faz uma participação aí e conta pra gente um pouquinho aí da sua iniciação científica, que é um bicho super interessante também.
Boa, pessoal! E agora eu estou aqui com meu amigo Humberto Malheiros, que vai falar um pouquinho pra gente aí da experiência dele como pesquisador, da experiência dele, né, como professor, a atuação profissional, né, como que ele faz essa transversalidade aí entre a academia, né, o terceiro setor, o setor privado e o setor governamental. Fala um pouquinho aí pra gente, Beto, né, se apresenta aí, como que começou essa história? Ô, Fê, é um prazer estar aqui, cara. E aí, galera, beleza? Então, essa história começa aqui em Atibaia, né? Eu moro aqui em Atibaia desde os 10 anos, nasci em São Paulo. Meus pais se aposentaram e vieram pra cá. E nessa época eu era um garoto de apartamento, né? Um piazão de prédio. Piá de prédio. E aí eu comecei a viver na rua, né? Assim, viver o ambiente de rua, que antes eu só vivia de apartamento, e aí com a galera do bairro andando de bicicleta, fazendo trilha e tal. E nessa época tem uma galera que até hoje eu me encontro, que é a galera do JP, do Jardim Paulista. Um abraço pra galera do JP. E com uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer trilha aqui na Serra do Itapetinga, né? Aqui em Atibaia tem uma região entre serras, pertinho de São Paulo, entre a Serra da Cantareira e a Serra da Mantiqueira. E nessa época eu ia pra serra, tem muitas cavernas e um ambiente muito gostoso assim para se fazer trilha, escalada, rapel, onde o pessoal salta de paraglider, asa delta, enfim, é um lugar bem especial. Hoje é um parque estadual, né? E um monumento natural. E aí eu tinha um amigo de escola que morava pertinho aqui. E aí a gente ia sempre pra fazer trilha, andar nas cavernas, e eu comecei a me interessar pela conservação, que na época eu não sabia que chamava conservação, eu achava que era ecologia, né? Desde então, eu comecei a me interessar por isso e falei, não, é isso que eu quero da minha vida, eu vou trabalhar com ecologia. E aí eu fui prestar vestibular para entrar na ecologia lá na Unesp, em Rio Claro. Né? Olha aí! Mundinho pequeno. E aí eu não consegui entrar numa universidade pública, mas eu prestei para biologia, né? Junto com o vestibular na época, e passei em biologia aqui pertinho na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, que é do lado de Atibaia aqui, né? Uns 70 quilômetros de São Paulo. E aí eu entrei na universidade e comecei a ver que, na verdade, ecologia era outra coisa. Existia a biologia da conservação, existiam os programas de conservação e tal. Eu falei, então é essa biologia que eu vou querer, e eu tô até hoje aqui trabalhando com isso. Mas você teve contato com isso já na universidade, na graduação? Então, no segundo ano de graduação, eu fui ser estagiário do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. E aí eu conheci a biologia da conservação, né? Nossa. Os percussores da biologia da conservação, né? O Cláudio Pado, a Suzana. Então tinha muita gente aqui que eram alunos e pesquisadores do Cláudio, né? Que me apresentaram a biologia da conservação, e aí eu fui entender que a ecologia, na verdade, era uma outra coisa, mas para os leigos a ecologia é a conservação, né, Fê? E assim, aproveitando a deixa, né, eu acho que a gente não vou nem fazer essa distinção, né, velho, ecologia, biologia da conservação, que eu vou deixar uma lenda da conservação falar sobre isso exaustivamente no episódio 10, que vem aí. Legal. Mas vamos lá, Betão. Então, cara, você começou a fazer estágio, aí mas você fazia estágio com o quê, velho? Então, eu comecei aqui na região de Nazaré Paulista, onde tem o sistema Cantareira, um sistema importante de abastecimento da região de São Paulo e da região do interior, né? Eu comecei a trabalhar com educação ambiental e recursos hídricos em 2001, no IP, e fiquei 1 ano trabalhando com isso. Mas eu sempre tive um fascínio pelo mar, né? Eu comecei a mergulhar assim quando eu entrei na faculdade, e o mar com seus mistérios e o seu desconhecimento, né? A gente sempre ouve falar assim, de professores que o mar é ainda muito pouco conhecido, né? O ser humano conhece mais a lua do que o mar, assim. É bem provável mesmo. Os oceanos e tal, né? Então, eu sempre tive o fascínio pelo mar e mergulhando ainda, e só foi aumentando. E em 2002 eu comecei a estagiar num programa chamado Manejo de Pesca e Maricultura, no IP, na região do litoral norte do Paraná, na região do Parque Nacional do Superagui. Sensacional. E aí você começou esse contato com o mar.
Esse contato foi se aprofundando com o mar, né? E principalmente com a pesca. E aí eu fui estudar a pesca, né? Como biólogo, a gente tem pouco contato com a área de pesca, né? Já que é uma atividade humana e não uma atividade biológica. Então, eu fui estudar outras coisas, assim, né? Antropologia, sociologia, as ciências políticas, enfim, tem muita coisa, economia, tem muita coisa que envolve a pesca, assim, como atividade humana, né? Mas também dentro da pesca tem a biologia pesqueira, que é uma das disciplinas da biologia, né? Que basicamente estuda como você pode conservar os recursos pesqueiros, né? Não deixar ele acabar. Então tem uma série de instrumentos, né, chamado assim, que são formas de você conservar os recursos, né? Estabelecendo cotas, tamanhos mínimos de captura para peixe, para os outros pescados, estabelecendo períodos que você não pode pescar por conta da reprodução desses animais e por aí vai. Então, Betão, mas pensando assim, né, no lado da jornada, né, como que foi essa história, assim? Pô, você chegou lá pela primeira vez e, sei lá, com uma mala, com um mochilão, e chegou numa vila de pescadores, né, numa vila caiçara, né, no litoral norte do Paraná. Como que foi essa primeira experiência, assim, a primeira vez que você chegou lá como um estagiário, como um pesquisador, né, para poder começar um trabalho? Você não foi para lá como turista, tocar violão na praia. A praia, ela acaba se tornando nesse momento não um lugar de lazer e um lugar de trabalho, né, Fê? Então, até hoje, assim, eu ainda não tenho a praia como um lugar de lazer, sabe? Apesar de hoje ter família e tal, ainda eu vou pra praia, eu sempre procuro conversar com um pescador, saber como é que tá e tal. Mas eu comecei naquela época como estagiário, né? Eu estava construindo um banco de dados de estatística de pesca como estagiário. Eu ficava lá pegando os cadernos onde os pescadores anotavam o que pescava, quanto pescava, onde pescava e tudo mais, e colocava isso numa planilha de Excel. Depois virou um banco de dados Access, assim, isso. Mas nessa época eu ficava muito no escritório, né? E aí em 2004 que eu me formo, eu começo a ir para o campo. Já tinha uma equipe trabalhando, mas essa equipe ela se desfez no finalzinho de 2004, né? Na verdade, nem tudo são flores na conservação. Então, a gente teve uma quebra assim, de equipe, muita gente saiu. E, inclusive, o coordenador, na época, saiu também do projeto. E eu, de estagiário, há 1 ano que estava trabalhando no projeto como pesquisador, me tornei o coordenador do projeto. Foi uma época muito desafiante, assim, porque eu era um recém-formado, mas com muita vontade de fazer, só que nada de experiência, assim, muito pouca experiência. E aí eu fui batendo muita cabeça, assim, né? Tive altos e baixos, mas consegui aplicar muita coisa lá no projeto, né? A gente trabalhava, além de pesquisa, para o ordenamento pesqueiro, onde a gente trabalhava com estatística de pesca e fazendo avaliação do pescado para ver se os períodos de defesa estavam corretos e tudo mais. A gente trabalhava com assistência técnica e extensão socioambiental, né? Principalmente com a gestão do território, a gestão participativa junto com as comunidades de pescadores. E é uma coisa muito nova assim no Brasil, e eu também, como estava novo, eu fui aprendendo junto com todo mundo que estava ali aprendendo, sabe? Mas tive grandes sucessos nisso também, apesar de ter batido muita cabeça, mas eu tive grandes sucessos. Até hoje o pessoal comenta em várias coisas que a gente conseguiu executar lá na região do litoral norte do Paraná. Além disso, a gente trabalhava com capacitação também dos pescadores, né? Teve cursos de mecânica diesel, teve cursos de marinheiros, né? Eles, junto com a Marinha, a gente fazia parcerias naquela região. Então, basicamente, o projeto era ordenamento pesqueiro, né? A pesquisa, extensão, essa extensão chamada assistência técnica e extensão socioambiental, né? Que foi uma coisa que foi criada dentro do IP, esse termo, adaptado da assistência técnica e extensão rural, e também a parte de capacitações.
Voltando um pouquinho, para eu poder não ter que explicar para minha tia Costinha, então, o que é defeso? Pois é, né? A gente falou, vocês falaram dentro do Desabaçando sobre defesa e tal, né? O defeso é o período que a pesca ela fica proibida, a pesca de uma espécie, né? Seja ela peixe, camarão, caranguejo, enfim, uma espécie alvo. Então ela fica proibida, geralmente são 3 meses, e nesse período é um período de reprodução dessas espécies, ou um período em que a fêmea ela tá grávida, né? Então, ou se protege a fêmea grávida para ela ter os seus filhotes, ou se protege os jovens. Depende da espécie, isso muda. Mas é isso, é um período que a pesca é parada e os pescadores que pescam isso e que têm licenças e tal para pescar, né? Eles recebem um dinheiro, como se fosse um seguro-desemprego, inclusive está dentro da lei de seguro-desemprego, se chama seguro-defeso. Isso também é bem polêmico, tem vários problemas, enfim, mas é muito legal, assim, o período de defeso, né? É bem importante para a espécie e para o ordenamento da pesca. Então, cara, pensando assim um pouco, né, nessa sua vivência, né, cara, um projeto grande, né, um projeto de pesquisa, um programa de conservação, ele é composto por várias tarefas burocráticas que nem todo mundo curte, nem todo mundo quer, né, porque assim, a gente recebe vários e-mails aí de vários ouvintes, né, a gente curte os perrengues de campo, as histórias de campo e tal, e não tem nada mais prazeroso na biologia, né? Que afinal de contas a gente entrou nesse jogo pensando nisso, né? Mas do que ir para campo, ir atrás do bicho e coletar os dados e fazer, né? Essa parte mais de aventura, vamos dizer assim, né? E esse é o momento que você faz isso, né? Quando você saiu da graduação, ou quando você ainda tá na graduação, você tem a oportunidade de fazer mais essas coisas. Então, para você ir para o campo, existe toda uma equipe que levantou recurso, que faz relatórios. Esses relatórios podem ser mensais, né? Eles podem ser trimestrais, são relatórios complexos, né? Que juntam todos os dados das equipes, e o grande pesadelo que é os relatórios financeiros, né, cara? Muitas vezes a instituição pode passar por auditoria, então você tem que ser muito coerente, né, com os gastos, cada notinha fiscal tem que entrar no sistema e tal. Quem faz isso é o coordenador do projeto. Então, assim, você nessa fase teve que, né, abraçar todas essas funções, que geralmente quem faz são pessoas mais sêniores, né? Então, como que foi para você essa transição, assim, de ter que atingir uma maturidade profissional tão rápido, né, velho? Ótima pergunta, Fê. Eu sempre fui muito organizado, sabe? Eu tenho uma dificuldade que é lidar com o tempo, assim, administrar meu tempo é algo que eu tenho dificuldade e tenho trabalhado nisso, mas eu sempre fui muito organizado e como era dinheiro público, eu sempre fui muito cuidadoso com isso. Então, para mim, assim, prestar conta não era um problema. Era chato e algo que demora, né? É algo trabalhoso, mas não era tão difícil assim. Então eu criei algumas planilhas no Excel. Eu tinha essa facilidade também com o computador, sabe? Ajuda bem, né? Os biólogos nem sempre têm essa facilidade, mas eu tinha com o computador uma certa facilidade, com Excel e tal, então pra mim foi tranquilo, mas realmente é muito difícil, assim, você coordenar um projeto que tem dinheiro público, que você tem que escrever a proposta, você tem que executar, você tem que prestar conta e já pensar na próxima proposta que você tem que escrever para continuar ou não parar o seu projeto. Exato. Né? Então isso é bem complexo, assim, né? No IP a gente aprendeu de que a hora de escrever a próxima proposta é quando você aprova uma, né? Mas você vira um pouco de um super-homem aí, de ter que fazer tudo mesmo, Fê. E o campo é sempre maravilhoso, assim, né? Então eu passava 15 dias no escritório e 15 dias no campo. Isso alternava dependendo da demanda. Eu já cheguei a ficar 2 meses em vilas de pescadores que não tinha luz elétrica, né? Sim. A gente... É muito precário tudo isso lá. Apesar da beleza natural ser exuberante, o Parque Nacional do Superagui, a região de Guaraqueçaba ali, ela tem muitos desafios sociais, assim, né? Então, a logística para chegar lá é complicada, né? A gente só chega de barco. Tem todas essas coisas que a gente não tem
muita comunicação, não tem energia elétrica, enfim. Então, tinha alguns perrengues nesse sentido. Então, eu passava períodos no escritório e períodos lá no campo, fazendo esse trabalho que eu comentei, né? Então, nessa experiência, pegando ela como exemplo, né? Ficou 2 meses lá. Descreve aí uma rotina, sei lá, do 45º dia, sabe? Como que é assim? Você acordava de manhã lá e como é que era isso, velho? Bacana. Então, Fê, eu já ia com um planejamento, né, do que eu ia fazer. Então, a gente trabalhava com pesquisa, né? Então, eu tinha que sair de manhã, né, junto de um barco, tinha um barqueiro nosso, que é o Mauro, um cara que me ensinou muito sobre o mar, sobre a pesca. E a gente passava nas comunidades porque a gente tinha em cada comunidade uma pessoa que coletava os dados de pesca, né, chamados dados de estatística de pesca ou mapa de bordo, que é o local onde eles anotam essas informações sobre a pesca, né, quem pescou, aonde, que dia, quanto gastou, enfim, tem todas essas informações. Então a gente passava em todas as comunidades. A gente chegou em 2010 a trabalhar com 30 comunidades na região da APA de Guaraqueçaba e ia conversar com os monitores de pesca, que era quem fazia esse controle e anotava, né? Fazia essas anotações sobre esses dados. Então eu fazia isso em 2, 3 dias mais ou menos, né? 30 comunidades. A gente, uma era perto da outra, assim, mas mesmo assim você levava uma meia hora, 40 minutos para se deslocar de uma com a outra de barco. Aí tinha outros dias que a gente coletava os dados para fazer a biometria, né, principalmente do camarão. O que é biometria? A biometria é a medição do tamanho do camarão, do estágio dele de maturação, né, que são os estágios reprodutivos que existem. E a gente fez esse acompanhamento durante 2 anos. Todo mês a gente fazia essas coletas. E esse era algo que era específico para mudança de defeso, que chegou a ser mudado, depois voltou, né, esse período de paralisação da pesca do camarão. Outra coisa que a gente fazia era participar de reuniões, né? A gente fazia muitas reuniões com lideranças, então eu sempre ia, conversava, marcava, explicava. A gente trabalhou muito com a gestão participativa, né, que é algo bem importante, assim. Então existia o Conselho da APA de Guaraqueçaba, que é um momento onde as pessoas se reúnem para discutir o território, e existiam várias ações e a gente acompanhava as pessoas que participavam disso, né, desse conselho. Então, nessa interação assim diária lá, né, com a comunidade, como que você explicava para as pessoas assim, o que você estava fazendo lá e tal? A gente, na verdade, eu acredito, Fê, que as ONGs, né, ambientais, elas existem porque o governo falha em alguns pontos. E um dos pontos é apoiar as iniciativas, como as iniciativas de pesca ou as iniciativas de maricultura, né, que são os cultivos de organismos marinhos, como ostra, mexilhão, camarão. E a gente cobria, então, essa falha do governo, assim, né, de dar assistência, dar orientação, dar apoio, né? Tem muita coisa que as pessoas querem fazer, mas não conseguem, não sabem como. Então a gente tinha esse papel, assim, né? A gente conseguiu montar 3 associações de maricultores nessa região. A gente chegou a implantar cultivos nessa região, porque a pesca é a principal atividade nessa região e ela está em declínio no mundo inteiro e lá não é diferente, né? Mas a gente tinha como alternativa de renda a criação de cultivos de ostra, mexilhão e camarão. Então a gente trabalhou bastante com eles nesse processo também. Então tinha tanto a parte da pesquisa, tinha a parte de acompanhar os pescadores, tinha a parte de dar assistência técnica para os cultivos, por aí vai. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega me navega é o mar.
Então, cara, que assim, eu sou mineiro, né? Então eu tenho uma relação maior com montanha e tal. E sempre tem alguns momentos que te marcam, né? Que fazem com que você comece a perceber o mundo de uma maneira diferente, né? E eu imagino que esse convívio, assim, com uma comunidade super simples, com um jeito de viver, né? Muito diferente do que a gente foi criado, assim, aquela coisa urbana e tal, universidade, às vezes acabam te fazendo pensar, refletir, né, sobre vários posicionamentos na vida. E você é um cara humildão, né, Betão? E você acha que isso é uma coisa que reforçou ou você passou a perceber, assim, de uma maneira diferente por esse convívio, né, com essas pessoas? Ah, reforçou, Fê. Reforçou muito, assim, porque quando eu comecei a trabalhar lá, eu via que as pessoas tinham muitas coisas que não se tinha na cidade e que viviam ainda com o olhar da sociedade como uma pessoa pobre. Uhum. Então, a palavra pobreza para mim mudou totalmente, assim, né? Porque eu trabalhava com pessoas que tinham casa própria, que tinham total segurança, as crianças andavam, não tinha muro, as crianças saíam de manhã e voltavam à noite. Eles não tinham problemas de alimentação, eles comiam super bem, né? Enfim, então você fala, olha, a pessoa tem casa própria, tem água, tem comida, tem segurança, né? Qualquer pessoa da cidade que você pergunte quem que você acha que tem tudo isso, a pessoa vai falar, não, é uma pessoa rica, né? É uma pessoa que mora num condomínio. Curioso, né? Porque... E aí eu falava, não, né? São pessoas super simples, que têm um conhecimento gigantesco da natureza, né? Chamado de conhecimento tradicional, que é passado de pai para filho aí, e que são pessoas que são muito puras, assim, né? E que querem muito que as coisas dê certo, apesar de ter uma série de influências, né, de TV, de outras pessoas que estão indo para lá, né, seja turistas, seja governantes que prometem coisas, mas mudou muito, assim, e reforçou, Fê. Hoje eu acho que eu tenho uma consciência social, assim, que foi muito reforçada nessa época, né? A gente tá falando, eu fiquei lá até 2010. Fantástico, cara. E aí o projeto fechou, você voltou. Aí tem uma virada na minha vida, assim, né? Na época, eu fiz o mestrado dentro da oceanografia, né, com estatística de pesca, com avaliação da pesca do camarão lá, em 2006 a 2008. E aí eu fiquei lá até 2010, executando ainda o projeto, né, eu trabalhava e estudava, só que assim, a minha família toda estava em Atibaia, aqui em Atibaia, né, onde a gente está falando, interior de São Paulo, e eu ia para lá nesse período, eu cheguei a morar lá 5 anos, né? E aí a minha esposa, né? Na época era minha namorada, hoje minha esposa, ela engravidou e ela ia pra lá na época, mas grávida, sem todo esse recurso que eu comentei, ficava difícil. E aí a gente resolveu que eu voltaria pra Atibaia. Eu voltaria pra cá, então deixaria a coordenação do projeto, né? E tudo aquilo que eu tinha construído nesses anos. Então, esse período, assim, de 2010, 2011 foi um fechamento. E foi quando também eu saí do IP, né? Do Instituto de Pesquisas Ecológicas, onde eu passei 10 anos, de 2001 a 2011, que foi uma baita escola, assim, para mim, né? Eu tenho muita gratidão às pessoas de dentro do IP, aos amigos que eu fiz e tal. E aí eu deixo, né, a coordenação do projeto em 2011 e começo a trabalhar com consultoria ambiental. Então, na época, eu montei uma empresa, né, junto com um amigo, que é o Rafa Ruas. Grande Rafa! Um abraço ao Ruas. E aí eu montei uma empresa e comecei a trabalhar com licenciamento, com plano de manejo de unidades de conservação, né, que são os planos... Acho que a gente já falou um pouco aqui no Desabraçando sobre os planos de manejo, mas... A gente falou de planos de ação, né? Planos de ação, Os planos de manejo de unidade de conservação são formas de se planejar o território dentro das unidades de conservação, e unidades a gente já falou aqui. Então, sempre trabalhando com isso, com licenciamento ambiental, com cadastro ambiental rural, adequação de propriedades rurais, muitos mapeamentos e planos. Muito.
E eu tô até hoje aí, né? E o que você, assim, você sempre foi um cara né, com o pé no geoprocessamento, né? A gente sempre trocou ideia, desde que eu entrei no IP, né, em 2003, a gente ficava brincando lá no Arquivio, né? Arquivio 3.2, velho. 3.2, caramba. Então, cara, como eu disse, assim, nessa época que eu tava trabalhando como estagiário e tava montando um banco de dados, né? Apesar de que tem gente que fala que a Axis não é banco de dados, viu, Fê? Ih, bom. Não vou nem entrar nessa conversa. Mas aí a gente tava montando, né, o banco de dados e nessa época eu descobri que era possível espacializar o banco de dados, né? Colocar isso de maneira espacial e vi isso com dois grandes mestres, assim, né? Eduardo Ditt, na época que tava terminando o mestrado, tinha terminado o mestrado e tal. E o Alexandre Ueso, que na época era estagiário do Edu. Nossa. O Ale é um difícil cara, ver o Ale como estagiário, né, velho? Difícil. O Alexandre Ueso é tipo, ele tá... Não sei nem como descrever, tá umas 10 camadas acima, levels de... Verdade, cara. Então, e aí, nessa época, assim, o Ale tava montando um curso de geoprocessamento, né, de sistema de informação geográfica para se trabalhar com mapas, imagens de satélite, GPS, nessa área ambiental, né, análise espacial. E aí ele me chamou e falou: Beto, você gosta disso e tal, você me ajuda a montar um curso? Falei: ajudo, Ale. Aí eu fui revisar uma apostila que ele tinha feito e nisso a gente começou a aplicar esse curso dentro do IP para pesquisadores e tal. Acho que você fez o curso pra gente, né? Foi cobaia lá para testar a apostila. E aí isso foi em 2003, era paralelo ao projeto que eu participava, né? E aí eu fui crescendo nisso, Fê. Eu gosto muito dos mapas, tenho facilidade com informática e tal. Então eu fui ganhando muito conhecimento nisso, né? Teve um período também que eu trabalhei paralelamente com um projeto na Amazônia e aprofundei um pouco mais isso. E até 2009 eu fui convidado por uma empresa que representa o ArcGIS aqui no Brasil, né? Que é a Imagem, a ser instrutor. Né? Então, quando eu abri a empresa, quando eu saí do IP e abri a empresa, eu já estava com esse contato de ser professor de ArcGIS no Brasil. Fala um pouquinho aí pra quem não sabe o que é ArcGIS, cara. Claro. Então, ArcGIS é uma plataforma, né, de programas, né? Eu falo plataforma porque tem um componente, um programa mesmo, desktop, né? Programa que você instala no computador e trabalha com ele. Tem aplicações em tablet e celular e tem aplicações na internet também. Todas elas voltadas para análise espacial, mapeamento de informações, né? Onde você pode modelar o mundo dentro do computador e a partir daí tomar decisão com base em informações do território. Esse é o grande segredo assim, do geoprocessamento, cruzar informações espacializadas e obter decisões a partir disso, né? Fantástico. O ArcGIS é a plataforma mais usada no mundo, 57% do mundo do geoprocessamento usa o ArcGIS. Então tem muita documentação, tem muita informação, muito livro, e eu tenho trabalhado com o ArcGIS desde o começo aí. E agora que tá explicado aí para quem... O recado para quem ouve aí, que está trabalhando, né, com geoprocessamento, está se envolvendo com isso. A gente tem uma outra plataforma também que é a QGIS, né, o QGIS. Ele é open source, mas bem mais limitado, né? Não dá, velho, não dá. Me desculpe aí quem gosta. Eu fiquei, durante 2 anos, eu deletei tudo que era proprietário dos meus computadores e passei a usar só open source. Legal. Não deu, velho. Não deu pra ficar. Porque assim, foi muito difícil. Mas enfim.
Mas, Beto, eu tava pensando aqui, cara, porque você sai de uma história de 10 anos, cara, dentro do terceiro setor e, cara, se torna um empreendedor, né? O que é uma das coisas mais desafiadoras no Brasil, né? Você ser empreendedor. É que a gente até falou um pouco no último episódio, né, cara? A gente não é preparado para ser empreendedor. Você não sabe nada, você não sabe imposto, contador, né? Como que você abre uma empresa? Que tipo de empresa, né, cara? Então, como que foi isso, assim, cara? Como que foi essa transição? Você teve um choque? Você aprendeu na marra? Como que foi isso, velho? Foi, cara, foi um choque, assim, Fê, porque o mundo empresarial é muito diferente, né, do mundo das ONGs, do terceiro setor, né? Não, quando eu comecei a trabalhar, teve uma coisa muito engraçada que aconteceu, assim, que foi assim, eu combinei uma coisa com uma pessoa e a pessoa virou pra mim e falou assim, olha, agora eu vou te mandar um e-mail pra deixar registrado isso que a gente combinou. Cara, eu falei, como assim, cara? A nossa palavra aqui é o que vale, a gente já se acertou. Não, mas tem que estar escrito, documentado, porque se tiver algum problema a gente volta e tal. Então, assim, mais uma vez eu era um menino, assim, muito empolgado, cheio de energia, mas sem saber nada de novo, né, Fê? Mais uma vez a vida me colocou nesse desafio que foi muito legal, porque eu fui aprendendo uma outra história, né, que é trabalhar com o segundo setor, são outras coisas, outras cabeças, outras pessoas, outras relações, né, bem mais gelada, bem mais reta do que o terceiro setor, que é mais redondinho, é mais aconchegante, assim, né. As pessoas são mais amigas, são mais verdadeiras, mas tive que aprender tudo de novo, Fê. E fui ganhando essa coisa que já foi comentada até aqui, né? Que o Rogério falou um pouco disso. Um abraço ao Rogério aí. Grande Rogério, o agente Molder. Rogério foi meu aluno também, hein? É mesmo? Foi. Dentro do curso de SIG? Curso de SIG, Grande Rogério. E a minha filha chama Laís porque a esposa dele chama Laís, né? Olha aí. Um dos motivos também, né? Legal. Um grande beijo, Laís. A Laís é do editorial do Desabraçando, velho. Ela e a Paula Piscin, né? Olha São aí. duas jornalistas incríveis que dão todas as dicas aí pra gente lá no fundo do palco, né, cara? É uma pena que elas não aparecem muito assim, mas eventualmente elas vão ter que vir, velho. Tem que vir, tem que trazer. Pô, pessoal, a Paulinha tem uma baita história aí, a Laís também. Muito legal. Então, e aí, uma coisa que já foi comentada antes, né? Que é essa forma da gente transitar pelos diferentes tipos de lugares, de pessoas, de situações, né? De repente eu tava lá com pescadores na areia da praia discutindo o defeso do camarão e num outro momento eu tava com o diretor de uma empresa discutindo um contrato, discutindo políticas públicas, enfim. São mundos totalmente diferentes, mas que a vida vai fazendo a gente ganhar experiência para conversar desde dos peixes pequenos aos grandes tubarões. Que eu acho que esse é o grande lance, né? Para você pensar em conservação, você tem que ter essa habilidade, né? Você tem que ter... que a gente acho que discutiu realmente foi no episódio com o Rogério, né? Que essa coisa, né, do monge guerreiro, né? Embora seja meio clichê, coisa de coaching, de... é realmente uma capacidade, assim, que você tem que desenvolver, né? Ou seja, uma hora você tá lá conversando com o Caissara, outra hora você tá dando aula para um grupo de, né? Do Centro de Inteligência do Exército. Ih, você pode contar, não? Não. Tudo que eu sei de lá foi apagado num clique. Eita! Mas só para contextualizar que você deu um treinamento lá, né? Foi. Eu, desde 2009, né, eu me tornei um instrutor ESRI no Brasil, né, um instrutor da empresa que construiu e mantém o ArcGIS até hoje, né? Como você mesmo colocou, assim, eu tenho viajado e ministrado os treinamentos tanto para empresas quanto para setores públicos, universidades e por aí vai. Nessas viagens todas que eu fiz e todos esses cursos, eu tive a oportunidade de ficar 2 semanas dentro do Centro de Inteligência do Exército, lá em Brasília. Um lugar, assim, super secreto. A frase deles mais emblemática, assim,
quando você pergunta o que se faz dentro do centro de inteligência, eles falam assim, se eu falar, eu vou ter que te matar. O aluno vinha perguntar alguma coisa pra mim, o professor, não sei o que, eu falava, você não vai contar nada do que você faz pra mim, né? Pode crer. Eu sou casado, tenho 2 filhas, não quero morrer, né? Mas um abraço ao pessoal lá, Tenente Coronel Gustavo, me tratou muito bem. Mas enfim, tem isso, né, Fê? Tem essa vivência, já tive em várias universidades também, com alunos de graduação, ministrando treinamentos, com muita empresa de energia, empresa de saneamento. Cara, eu já dei aula pro pessoal da Harley Davidson, cara. Como assim, velho? Tem uma coisa que se chama geomarketing, Fê, né? Que é você escolher o melhor lugar para você colocar uma loja ou um prédio comercial, ou mesmo um condomínio, assim, de prédios residenciais, né? Então, se cruza várias camadas, vários planos de informação, né? Como, por exemplo, o tamanho dos lotes, quantas pessoas passam por minuto na frente, se é próximo de metrô, se é próximo da praia, se é próximo de uma delegacia, se é próximo de áreas que sofrem assaltos, né? Existem os mapas do crime que trazem isso. Enfim, existem uma série de informações que são espacializadas para dizer, olha, esses são os potenciais locais para você instalar sua loja. E a Harley Davidson usa isso para achar os melhores locais. Que legal, cara. Mas tem de tudo, assim. Tem gente da Cacau Show que faz isso também, da Copenhague, né? Você sabia que o Boticário e a Cacau Show, eles estão sempre um na frente do outro, um do lado do outro? Não. É uma estratégia de geomarketing. Não, fala aí, velho. Agora você fala isso aí que eu não entendi, não. Agora eu vou ter que olhar. Pode ver, em Atibaia, a Cacau Show fica na frente do Boticário, né? Tem um lance que é o seguinte, se você vai comprar um presente pra sua namorada e não gosta de nenhum perfume, com certeza ela vai gostar de um chocolate. Você tá falando... Sensacional, cara. Que viagem. Não tinha pensado. Enfim, tem todas essas coisas, né, Fê? Ninguém quer morar perto de um lugar que, por exemplo, tem muito assalto. Ninguém quer ter... Enfim, então tem bancos, né, trabalham com isso também, né? Onde colocar caixas eletrônicos 24 horas. Tem todo um... A gente não sabe assim, mas a gente trabalha com mapas e análises espaciais a todo momento, né? Todo mundo usa o Google Maps, por exemplo, para... eu quero ver como é que eu chego lá naquele lugar, né? Uma análise simples, né? Entre um ponto e outro, trânsito e tal, Waze, o que mais? Nossa, a gente tem um monte de coisa que a gente usa, assim, sem perceber, né? Sem perceber, cara, fantástico. O geoprocessamento é bem importante na nossa vida, uma baita ferramenta, como eu disse aí na participação especial no episódio 7. Acho que vale a pena qualquer pessoa da ciência natural sair conhecendo uma ferramenta, seja ela estatística, seja ela o geoprocessamento, e eu boto fé no geoprocessamento. O mínimo aí no caso, né, da área do meio ambiente, puxando lá do último episódio, cara, você é biólogo, ecólogo, cara, você tem que saber mexer muito bem no GPS, você tem que saber se orientar no mapa, porque uma espécie, cara, sem uma coordenada, sem um XY, sem uma latitude e longitude, não é um registro, né? É verdade. A gente falha muito nisso. Então, o mínimo de conhecimento, né, de cartografia aí, de como fazer um mapinha para um relatório, né, para um artigo, vale a pena investir nisso, né? E... Um mapinha não, né, Fê? Pô, a gente elabora mapas, né? A gente elabora mapa, né? Quando chega pra mim falando, ô Beto, você não faz um mapinha pra mim? Eu falo, como assim? Pode eu elaboro mapas, né, cara? O cara sabe que a gente tem que estudar cartografia, banco de dados, TI, uma série de coisas pra construir um mapa, né? Não fazem nem ideia, né? Que quanto de conhecimento e quanto de teoria tem por trás, assim. Então, cara, e aí como que foi essa coisa assim? Porque a gente começou nessa, assim, eu lembro a gente trocava umas ideias, a gente tava mais ou menos no mesmo barco, assim, em 2003, 2004, e hoje eu sento do seu lado e me sinto um chimpanzé na frente do mapa, velho. Então, Fê, eu fui... Assim, a gente passa por um processo todo de certificações, né? A gente faz uma série de provas. E hoje eu faço parte de um grupo, assim, que é considerado um grupo de elite aí do geoprocessamento do ArcGIS no Brasil, né? Nós somos hoje
instrutores oficiais ESRI no Brasil são 6, né? Então é uma demanda muito grande para um time pequeno, mas foi estudando, Fê. Eu tive a oportunidade de estar no estado da arte, assim, da plataforma ESRI, né? Eu tinha muito material para estudar, eu tinha muita gente trocando informações, a gente fazia seminários técnicos. Então eu fui fazer curso de banco de dados, eu fui fazer curso de programação, fui fazer curso de um monte de coisa e nisso eu fui ganhando mais informação e tal. E passei aí em grandes 2 provas, né? E hoje tem uma certificação aí que tem 5 pessoas no Brasil só que tem, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que funciona, o que é uma certificação, né? Como que é isso, cara? Como que você chegou nesse nível, se envolveu? Então, para ser professor no Brasil, né, de geoprocessamento da plataforma ArcGIS, tem que passar nessas provas, né? Então, eles te dão muito material, te dão muita informação. É autodidata, assim, você vai estudando, mas tem os amigos, tem os outros instrutores, tem os cursos, você pode fazer cursos que você vai um dia ministrar. Quando você se sente apto, você banca lá uma prova. Não é barato, $225 hoje, assim, né? E aí você faz essa prova, é uma prova que é toda especial, é você o computador, você não pode levar nada, nem chiclete você pode mascar. Você tem que assinar um termo lá dizendo que você não tem nada escondido nos bolsos, você tira relógio, carteira, celular, só fica você, o papel, uma caneta e o computador. E você passa algumas horas, né? A prova... Eu passei numa prova beta, cara, é 4 horas e meia de prova, fez 185 questões em inglês. E aí, passando nessa prova, você tem lá a certificação. Depois você tem uma outra prova que é de didática, né, de ministrar treinamentos para adultos em informática, né, que acaba sendo desse... Então tem muitos conhecimentos, assim, esgotamento da turma, manejo de conflito em sala, né, coisa que eu já vivi, assim, né, em uma empresa que tinha 2 caras que não se batiam. Na verdade, a turma inteira não se batia com um cara que era muito chato, enfim, mas ele meio que tretava, assim, com o outro, que os caras queriam ser presidente da CIPA e um era presidente da CIPA e o outro não conseguiu e eles tinham essas discussões. Enfim, no ano passado teve também uns manejos, assim, nessa época agora toda de eleição e tal. Putz, um era de um lado, o outro era do outro e teve também um cara saiu da sala porque tava discutindo. Então você vai ganhando essas coisas aí. Eu também passei nessa prova. Mas na prova você tem que mostrar que você consegue lidar com isso, né? É isso aí. Além da prova, né, tem a prova de certificação, que é uma prova técnica. Tem a prova que é essa de didática, de manejo de conflito em sala, etc. E tem um vídeo ainda, cara. Tem um vídeo que você tem que mandar para lá, para os Estados Unidos, para eles avaliarem sua postura, como que você trata os alunos, como que você olha, como que alguma pergunta acontece, como você chama a atenção de um aluno, né? Você, por exemplo, o aluno está distraído lá, você fica olhando para ele, ou você chega perto dele. Tem uma série de táticas que você vai ganhando com esses cursos e tal, para se tornar um bom professor aí, né? Nesse mundo não acadêmico, né? Mundo... onde os caras pagam caro pra ter um curso, né, velho? Pagam caro, sim. Não é barato, não. Então você não pode ficar dando esporro no corredor, igual certos professores fazem na universidade, né? Não posso, cara. Mas assim, eu gosto muito de ser professor, né? Então, hoje eu vivo as consultorias, onde eu trabalho em casa e vou pro campo, né? Fico um tempo no campo, um tempo no escritório, como um biólogo consultor. E tenho semanas que eu fico ministrando cursos, né? Nessa área de geoprocessamento. Então eu me divido assim. Isso para mim foi muito bom financeiramente, entrando em como se planejar assim, né? Porque as consultorias, tem momento que você trabalha muito, ganha pouco, tem momento que você trabalha pouco, ganha muito, mas é uma montanha-russa, né? Sim, sim. Tem hora que você tem muito dinheiro, tem hora que você tem pouco, tem hora que você tem muito trabalho, tem hora que você tem pouco. E os cursos me deram uma certa estabilidade financeira, né? Então, porque eu poderia aceitar cursos, eu tenho uma agenda comum, onde eu posso aceitar ou não, né? Quando eu aceito, eu vou ministrar o curso e ganho com isso. Então eu conseguia me planejar, né? Então se eu ministrasse, por exemplo, 2 semanas por mês, eu já tinha um X
reais na conta, que eu já me garantia uma série de custos fixos e tal. E as consultorias eu me dedicava nas outras 2 semanas. Às vezes fico 3 semanas ministrando treinamento, né? Eu não gosto de ficar sempre ministrando treinamento porque eu fico muito fora de casa. Sim. E como eu tenho as minhas 2 princesas, a Naná e a Lalá. Lindas, queridas. E a minha querida Fefe. As minhas 3 mulheres, então eu não fico muito longe de casa não, Fê. Eu tento sempre ficar uma semana fora e uma semana em casa, assim, né? E conciliando isso. Então, assim, uma sugestão aí que deu certo pra mim foi isso, né? Conciliar os cursos, um ganho fixo, pelo menos metade do mês, e o outro período ficar em casa. Quando aperta, eu faço 3 semanas. Quando eu tô com mais consultorias, aí eu não ministro curso ou eu ministro poucos cursos, né? Mas é muito legal. A sala de aula, pra mim, eu gosto muito de ensinar, tenho prazer disso, assim, de ensinar o que eu sei. E tenho experiências maravilhosas, mesmo que eu esteja do lado lá da frente, né? Eu aprendo toda semana que eu tô na frente de um grupo de alunos, eu tô aprendendo. E eu acho legal também, porque assim, isso pega um pouco no que você levantou no último episódio, né, cara? E aí, gente, ó, a gente tá se referindo ao último episódio várias vezes. Você tem que estar em dia aí com Desabraçando, velho. Senão perde o fio da merda. Um dos melhores, né, velho? Um dos melhores episódios, episódio número 7. Ah, esse aí foi legal. Mas então, aquela bola que você levantou lá, cara, sobre ter uma habilidade, né? Ter uma skill. E o que te permite, né? Essa dinâmica onde você pode conciliar, né? 2 coisas que são prazerosas, mas também te garante uma certa estabilidade. É justamente esse grande investimento que você fez nessa habilidade, né? Você tá entre 6 no Brasil que tem esse nível de certificação graças a um esforço, né, autodidata, né? De você ir lá, sentar e estudar as apostilas e ir atrás e pagar uma grana pra fazer a prova e tal. Vale frisar isso aí, galera. Você tem que investir em si mesmo. É verdade, Fê. Tem gente que tem mais facilidade em ser autodidata, né? Tem gente que não, assim, mas sempre vá buscando uma habilidade porque uma hora você vai precisar dela e você vai ver que sem ela você só vai ser mais um aí que tá no mercado, né? E muita gente sai da biologia pra fazer outra coisa por causa disso, né? E tem esse outro lado aí também, né, Betão? Que é a paternidade, né, velho? Que, assim, eu compartilho disso aí. A vida deixa de ser só aquela coisa profissional, a carreira, né? E o que você gosta, né? O que você quer. Você não é mais senhor do seu tempo. Poxa, é verdade, filho. E esse aspecto, assim, como que você concilia né? E pensando aí com as suas questões profissionais, né? Então, Fê, é sempre muito difícil, assim, cara, mas eu já passo... Hoje a minha filha mais velha tem 10 anos, a mais nova vai fazer 8, ela tem 7 em março, ela faz 8. Essa questão, assim, no começo, quando você não vê que você é dono do seu tempo, você fica desesperado, né? Tem aquela coisa dos alunos que tem dificuldade de terminar o mestrado e a iniciação científica sem filho, né? Aí você olha e fala, meu bem, sabe nada, inocente. Nossa, velho, às vezes eu me pego pensando assim, eu falo, cara, o que eu fazia com o meu tempo antes de ter filho? Porque agora a gente espreme cada segundo pra fazer as coisas, velho. Nossa, e às vezes eu chego lá no laboratório, a galera, pá, não sei o que, tô muito estressado, tô sem tempo, não tô conseguindo. Eu falei, nossa, velho, arruma um problema de verdade, velho. Ô, Fê, mas é isso, a gente se torna adulto, né, cara? Eu falo isso, às vezes tem gente que não gosta, mas a gente se torna adulto quando a gente tem filho, cara. A gente vira meio chato, a gente fica pensando em cada coisa que a gente vai fazer porque a gente é exemplo pra criança, né? Então você não briga mais no trânsito por nada, porque você fica cagão. É uma mudança muito grande, assim, né, cara? De tudo, né? Não que eu brigava no trânsito, né? Mas, assim, você não quer conflito de jeito nenhum, porque você vira um cagão. Eu sou a pessoa mais feliz do trânsito, né, meu? Eu boto podcast lá, fico ouvindo, vou ficar 2 horas aqui, que se dane, né? É isso aí, audiobook, né, Fê?
Mas então, e aí, o que hoje eu faço, nesses momentos que eu tô fora de casa, eu passo algumas semanas fora de casa, eu tento fazer muita coisa e adiantar muita coisa nesse tempo que eu tô fora, para que quando eu esteja em casa, eu esteja mais presente, né? Então eu tenho isso hoje bem claro assim pra mim, porque daí sobra mais tempo pra ficar com a família. Mas mesmo assim, né, gosto de muita coisa, então eu sempre tô buscando fazer aventuras e tal. Nem sempre a família acompanha, né? A minha mulher é mais caseira, enfim. Mas eu gosto muito, assim, de ficar com elas, de curtir. Mesmo que o mundo profissional e algumas coisas que eu tenho pra mim, assim, que eu gosto de jogar bola, gosto de ir no estádio ver o Coringão. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Então eu tenho algumas coisas ainda que eu fujo da família. A Fê fica brava comigo. Mas é difícil, assim, é um jogo, né? Mas o segredo da vida é o equilíbrio, né, Fê? Então eu busco sempre me equilibrar, ficando presente com a família e também na lida profissional. Mas com essa facilidade aí de estar longe, uma semana pelo menos por mês, eu consigo trabalhar aí de noite, durante o treinamento e tal, para que eu sobre mais tempo comigo em casa, né? Pô, eu vejo assim você como um dos grandes exemplos pra mim, assim, porque eu acho importante isso, cara, a questão de você conseguir transitar. Eu vou, às vezes, eu deixo meu filho na escola e eu vou na padaria meio copo sujo, assim, só, sabe, onde os motoristas de ônibus tomam café, né, o pessoal antes de ir pra obra passa lá, eu sento lá pra tomar comer um pão na chapa só pra ouvir, né, ver o que as pessoas estão pensando e tal. Eu acho também, estádio, né, vai lá ver o Corinthians. Não é muito... Todo mundo teria que ir, viu, cara? Não é muito a minha praia, mas, né, às vezes eu vejo também, no tatame de jiu-jitsu, cara, não interessa ser advogado, pedreiro, engenheiro, pintor, cara, o que interessa é o jiu-jitsu, sabe? Então, eu vejo assim, pra conservação, essa habilidade, uma coisa, quase um superpoder, velho. E é uma coisa que você tem muito, né, cara? Você consegue conversar com o pessoal de ONG, você consegue conversar com o antropólogo, você consegue conversar com o empresário, conversar com o militar, né? Conversar com o Caiçara, conversar com a torcida do Corinthians. Isso é importante pra conservação, cara, essa habilidade, né, velho? E assim, eu acho muito interessante como que foram feitas essas transições, né, cara? E você foi um cara sempre foi um cara muito tranquilo, né, cara? Aí se adaptou ao que foi vindo e tal, sempre com bom humor, tranquilidade, né, velho? Assim, as mudanças na minha vida, como eu contei, tem muita gente que fala que foi sorte, né? Porque não fui eu que fui guiando, assim, a minha vida, né? Eu fui... Primeiro, eu me tornei biólogo, depois consegui... cheguei à coordenação de projeto porque a equipe se desfez, e aí eu fui trabalhando, aí minha esposa ficou grávida, eu resolvi mudar, aí consegui também entrar nesse lance de ministrar os cursos, né, e tal, né, que também foi uma coisa assim, eu não falei isso até então, mas eu tava lá no IP, a gente ia fazer um curso, eu liguei na empresa porque a gente recebia licenças demonstrativas, né? Do software, né? E aí eles estavam montando uma equipe lá de professores, e aí o cara falou, olha, peraí, você ministra treinamentos de ArcGIS? Eu falo, a gente tem aqui no Instituto de Pesquisas Ecológicas e tal. Cara, eu tô montando uma equipe, vem aqui conversar comigo e tal. E aí eu fui e de repente o cara falou, não, eu vou te contratar, vamos fazer as provas, vamos investir nisso. E aí eu tava bem nessa mudança, assim, cara. Foi no final de 2009, e aí eu... consegui montar a empresa e tal. Então, tem muita gente que fala assim, Beto, é sorte, né? Se é sorte que você ligou na empresa e o cara falou, tava montando a equipe bem no momento que você foi procurar lá a empresa, né? Você veio pra Atibaia de volta, assim, né? Saindo do Superagui e tal. Sua mulher tava grávida e você conseguiu começar a ministrar treinamentos e isso te segurou pra aparecer as primeiras consultorias, né, e tal. Mas é isso, assim, Fê, tem uma frase que eu gosto muito que é quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É verdade, velho. Pô, você tava falando, eu tava pensando aqui, velho, sorte, velho, pô.
Muita gente vê os tombos que a gente leva e não as pingas que a gente bebe, né, filho? Cara, porque às vezes a galera fica vendo, mas ninguém vê as madrugadas que você passa estudando, né, velho? Os perrengues que você passa, o que você abre mão, né, cara? É muito louco isso. Abrir muito mão, assim, na vida, né? Eu tava... Poxa, nos Peragui lá quase isolado, eu nem comunicava. Minha mãe, que tinha... Antigamente minha mãe falava, quando você chegar você liga. Que liga, mãe? Não tem telefone lá. Tem um orelhão numa comunidade que demora 2 horas pra eu chegar de barco, sabe? Então, assim, você muda totalmente, né? Sim, pode crer. Porque são opções, né, cara? Você poderia também ter aceitado e ser e não seguir com as certificações e não se dispor a estudar, não se dispor a se desenvolver e tal. São opções. As portas se abrem e a gente pega, né, cara? Sorte, pô, você falar que o cara tem sorte. Eu também, uma coisa que me... mas você tem facilidade. Eu tenho facilidade de sentar e estudar pra caralho, né? Pois é, cara. Não, eu lembro uma vez, Fê, que você falou assim pra mim, cara, que você começou a montar o cubo mágico, Rubik's. O Rubik's, o cubo mágico. E aí eu falei, pô, Fê, você passa horas aí, né, cara, tentando fazer esse troço e tal. Você tem muita paciência, né? Aí você falou, teve um cara que falou que eu tinha muita paciência. Eu falei, que nada, cara, eu não durmo porque eu quero fazer isso. Cara, o nego fica, é porque você tem muita paciência que você consegue. Paciência o quê, cara? Tem neurose, velho. O cara tem obsessão com a parada, não sossega enquanto não faz o negócio, né, velho? Eu acho também que é um pouco a coisa, né, que a coisa da pesquisa, né, cara, você ficar fritando ali, pô, o negócio não dá certo, aí você vai tentando fazer, velho, não, vou ter que fazer, por que tá dando errado, aí uma linha de código, um mapa que não vai, né, que você não consegue fazer, que você se sente desafiado, né, velho? Totalmente, então, não é paciência, né, não é que você tem facilidade, que você tem sorte, né, velho, aqui você topa a parada e vai, né, velho? É verdade, Fê, assim, acho que o biólogo tem isso, primeiro que ele é muito curioso, né? E segundo que é uma pessoa que propõe soluções, assim, né? Na conservação a gente aprende muito isso. Tem muita gente, assim, que fala... porque a conservação, o meio ambiente... trava, né, o país e tal, e na verdade não é nada disso, assim, a gente propõe muitas soluções, né? A gente tá em busca de soluções mais sustentáveis, né, cara? Totalmente. Que no longo prazo vai fazer diferença, né? Exatamente, é que muita gente não olha isso, ou olha para um viés muito econômico e fala, não, isso é inviável. Inviável como? Inviável financeiramente. Não, mas olha aqui, cara. Porque eu quero o lucro imediato, o retorno... Ou lucro para poucos e o ônus para muitos, né? Que a gente tem muitos recursos naturais que são assim, a água, o clima, o ar, né? Tudo, o lucro sempre fica para poucos e o prejuízo para todos, né? O prejuízo é compartilhado, né? Pode crer. Então a gente tem muito disso, assim, e eu gostaria que cada vez mais os biólogos pudessem propor soluções e falar de maneira clara isso, assim, de que as soluções é tudo, né? Os recursos naturais, na verdade, não atravam nada, né? Os recursos naturais é a base, é a matéria-prima do desenvolvimento e tudo mais. Né? Exato, é o lance de cuidar para que a gente continue tendo, né? É só isso. Aí, basicamente. Cara. Sensacional, Betão. Pô, cara, eu não tenho nem como agradecer a sua participação aqui no Desabraçando. Pô, é sempre um grande prazer, né? A gente bater um papo. E eu acho que essa contribuição, principalmente, né, dando sequência às coisas que a gente discutiu, né, no último episódio, cara, eu acho que é uma boa reflexão aí, né, cara, né, um estudo de caso, vamos colocar assim, né, todas essas transições, né, que você fez, que você praticamente pôs o pé em todas as opções profissionais que um pesquisador, que um biólogo pode ter, né, cara, dentro do campo de atuação, e eu espero aí, galera, que vocês tenham, né, curtido esse bate-papo. A gente vai ficando por aqui. Betão, você quer dar aquele jabazinho, cara? Se o pessoal quer dar seu WhatsApp aqui, não? Não, cara, eu só queria agradecer. Acho que é uma iniciativa muito bacana, cara. Eu gosto demais. Sou fã, já falei isso. O que eu queria deixar de mensagem final, assim, é que eu acho que, como eu disse, o equilíbrio é o segredo da vida, né? A gente tem sempre que buscar a estar equilibrado e fazer o que gosta com as pessoas que a gente gosta, sem prejudicar ninguém,
né? Essa é a mensagem para mim que é o meu significado de vida, assim. Fazer o que gosta, com quem gosta, sem prejudicar ninguém. E ser feliz assim. Sensacional! Fenomenal! Valeu, Betão! Obrigado, cara, pela oportunidade aí. Vida longa ao Desabraçando Árvores. Vida longa. Vou passar aí para os nossos hosts. Valeu! É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio 8 do Desabraçando Árvores. Muito obrigado a todos pela audiência. Você que teve paciência de ouvir até aqui, né? Muito obrigado. Ajuda a gente aí na divulgação nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? Mande seu e-mail, dê sugestões, críticas construtivas, ajuda a gente a divulgar. A gente tá falando sempre em todos os episódios, né? A gente não ganha nada com isso, a gente tá fazendo isso aqui porque a gente acredita que a gente está a fim de fazer uma divulgação mais acessível, fazer uma comunicação dos trabalhos de conservação. Espero que vocês estejam gostando. Eu gostaria de deixar aqui um grande abraço a todos que já compartilharam aí nas redes sociais. Deixar um abraço aqui também para o Guilherme Martins, deixou um comentário bacana lá no Castbox, um aplicativo aí de distribuição de podcasts. É sempre bom. Pô, quem usa iPhone aí, deixa pra gente lá uma estrelinha, deixa pra gente lá uma avaliação no iTunes. E o Guilherme Martins aí também fez uma montagem sensacional do Rogério, nosso agente Molder da conservação. Tá virando meme. Tem que vir a foto no próximo, para lançar o próximo episódio. Foto tá lá no post. Vai lá no post no www.desabrace.com.br. E é isso aí. Vamos lá, pessoal. Diz aí, Bião. Valeu, galera. Foi sensacional mais uma vez. Agradeço também. E é isso, vamos divulgar, vamos colocar todo mundo para ouvir, vamos fazer a tia Cotinha entender tudo de conservação. Nada de abraçar árvores. Desabraça Abraço, dessa árvore, né? Desabraça dessa árvore e vamos partir pra ação. Tia Cotinha, você sabe que eu te amo. Tô esperando o feedback do último episódio. Diz aí, Rogério. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por mais esse episódio aí, divertido, instrutivo. Obrigado ao pessoal que mandou as mensagens. Continuem mandando e divulgando. E obrigado, Betão, também pela contribuição aí com o nosso podcast, nosso episódio, dividindo essa super experiência aí que ele tem nessa área importantíssima. Valeu, moçada, até daqui 15 dias. Esperamos vocês aí. Claudinha, muito obrigado pela sua participação. Admiro muito seu trabalho, admiro muito você. Claudinha, sensacional. Deixa aí seu recado para os nossos ouvintes. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou super fã de vocês. Eu tô acompanhando bastante. Tá sensacional esse podcast. Eu acho que é merecido a divulgação aí. Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.